O navio negreiro finalmente atracou na Baía de Todos os Santos. Após meses de sofrimento inimaginável no porão fétido, coloquei os pés em terra firme. A luz do sol, porém, não trazia alívio, apenas a realidade brutal de um novo cativeiro. O cheiro nauseante da maresia se misturava ao odor fétido do porto. Gritos de estivadores, o burburinho da multidão e o canto melancólico dos africanos recém-desembarcados compunham a trilha sonora caótica daquela manhã. Eu, ainda atordoado pela viagem, tentava assimilar a avalanche de sons e imagens. Meus olhos, acostumados à escuridão do navio, se esforçavam para decifrar o caos ao meu redor. Era um novo mundo, hostil e desconhecido, que se abria diante de mim. A cidade de Salvador, com suas ladeiras íngremes e casarões coloniais, impunha-se à minha frente. O burburinho incessante, os aromas exóticos de frutas e especiarias, as cores vibrantes das vestimentas, tudo era uma overdose sensorial para mim. Kofi foi levado, junto com outros africanos, para o mercado de escravos. Era um local fétido, impregnado pelo cheiro de suor, urina e medo. Os gritos dos leiloeiros cortavam o ar, enquanto os compradores examinavam os cativos como se fossem gado. Eu me vi diante de um homem corpulento, de feições duras e olhar calculista. O homem analisava cada centímetro do meu corpo, procurando por defeitos, medindo minha força como se eu fosse um animal. Eu sentia o peso de cada olhar, cada toque humilhante, queimar em minha pele como fogo. A cada palavra incompreensível, a cada risada debochada dos compradores, a revolta crescia em meu peito. O mercado de escravos era um microcosmo da crueldade humana. Ali, a dignidade era negociada como moeda de troca. Kofi via o desespero nos olhos de seus irmãos africanos, ouvia o lamento das mães que tinham seus filhos arrancados dos braços. Após a humilhação do mercado, Kofi foi confinado em um cubículo escuro e úmido. As paredes de pedra úmida pareciam sufocá-lo. O cheiro de excremento e doença impregnava o ar, tornando cada respiração um martírio. A cela, minúscula e abafada, abrigava dezenas de homens espremidos. A comida, escassa e intípica, era jogada no chão como se fosse para animais. A água, turva e fétida, aumentava a agonia da sede. As doenças se espalhavam rapidamente naquele ambiente insalubre. A cada dia, eu via companheiros de infortúnio sucumbirem à febre, à disenteria, à tristeza. As noites eram longas e frias. Eu me agarrava às lembranças de minha terra natal, aos rostos amados, para não me entregar à loucura. Após semanas de cativeiro em Salvador, Kofi foi novamente negociado. Seu novo dono, um senhor de terras do Rio de Janeiro, prometeu trabalho árduo nas lavouras de café. A viagem, feita em um navio negreiro menor, foi ainda mais infernal. Atravessar o Atlântico já havia sido uma experiência traumática, mas navegar ao longo da costa brasileira, avistando a terra tão perto e ao mesmo tempo tão distante, aumentava meu desespero. A cada parada no porto, a cada novo carregamento de pessoas acorrentadas, a esperança de liberdade se esvaía um pouco mais. Durante a viagem, Kofi fez amizade com um velho africano chamado Amani. Resiliência em meio à dor. A força interior de Kofi. A jornada para o Rio de Janeiro foi longa e tortuosa. As condições no navio eram sub-humanas. Mas eu me agarrava à vida com a ferocidade de um leão enjaulado. Eu me recusava a me entregar ao desespero. Kofi encontrava forças nas palavras de Amani, nas lembranças de sua família, na crença de que um dia seria livre. Eu aprendi a encontrar beleza nos pequenos detalhes, o nascer do sol no horizonte, o canto dos pássaros, a brisa fresca no rosto. Rio de Janeiro. Um novo destino, a mesma angústia. Após semanas no mar,
o navio finalmente chegou ao Rio de Janeiro. A cidade, com seus morros verdejantes e sua baía espetacular, era de tirar o fôlego. Fui desembarcado no Cais do Valongo, um local que fedia a morte e sofrimento. O mercado de escravos do Rio era ainda maior e mais cruel do que o de Salvador. Kofi foi separado de Amani e vendido para um fazendeiro de café do interior. Despedi-me do amigo com um abraço apertado, prometendo nunca esquecê-lo. O interior inexplorado, rumo à fronteira oeste. A viagem para o interior foi longa e perigosa. Kofi e outros cativos foram conduzidos por uma estrada esburacada, cercada pela mata densa. A mata, com sua vegetação exuberante e seus sons misteriosos, despertava em mim uma mistura de fascínio e terror. Eu nunca tinha visto nada parecido. As árvores gigantescas, os cipós que se entrelaçavam como serpentes, os gritos estridentes dos pássaros, tudo lhe parecia mágico e assustador ao mesmo tempo. Durante as noites, acampados ao relento, Kofi observava o céu estrelado. Nunca tinha visto tantas estrelas. Parecia que podia tocá-las. A vastidão do firmamento me dava uma sensação de insignificância, mas também de liberdade. A geografia da dor. Testemunha silenciosa. Enquanto era arrastado para o interior, Kofi testemunhava a vastidão da terra que o aprisionava. As matas fechadas, os rios caudalosos, as montanhas imponentes, tudo parecia sussurrar histórias de sofrimento e resistência. Cada pedaço de terra, cada curva do caminho, carregava as marcas da violência da escravidão. As águas, antes cristalinas, agora carregavam o sangue e o suor daqueles que eram forçados a trabalhar até a exaustão. A mata, outrora um santuário de paz e liberdade, agora escondia os quilombos, refúgios de resistência onde os escravos fugitivos lutavam pela sua liberdade. Cada árvore centenária, cada trilha escondida guardava segredos de bravura e esperança. O peso das correntes marcas indeléveis. As correntes que prendiam os pés e as mãos de Kofi eram mais do que ferros. Eram símbolos da opressão que esmagava sua alma. As marcas profundas gravadas em minha pele pela chibata dos feitores eram um lembrete constante de minha condição de escravo. Cada cicatriz contava uma história de dor, humilhação e violência gratuita. Mas as correntes não conseguiam aprisionar o espírito de Kofi. Em seu íntimo, ele ainda era um homem livre. Eu sabia que a luta pela liberdade não se limitava ao corpo físico. Era uma batalha travada também na mente e no coração. Um raio de esperança, a busca pela liberdade. Apesar de todo o sofrimento, Kofi jamais se rendeu à desesperança. Eu observava tudo ao meu redor, aprendendo a língua portuguesa, os costumes locais, as técnicas de trabalho. Eu sabia que o conhecimento era uma arma poderosa na luta pela liberdade. Ele fazia amizade com outros escravos, compartilhando suas histórias, seus sonhos, suas dores. Nunca me esqueci de Amani e de seus ensinamentos. Eu me lembrava das histórias de meu povo, das canções de liberdade, da crença em um futuro melhor. A história de Kofi, um eco na eternidade. A história de Kofi é uma entre milhões de outras histórias de sofrimento, resistência e esperança que marcaram o período da escravidão no Brasil. Mas é também a história de um povo que nunca se rendeu à opressão, que lutou bravamente pela sua liberdade, que deixou um legado de força e resistência para as futuras gerações. A história de Kofi precisa ser contada e recontada para que nunca esqueçamos os horrores da escravidão e para que possamos construir um futuro mais justo e igualitário para todos. Que a memória de Kofi e de todos os outros africanos escravizados no Brasil seja um farol a nos guiar na luta por um mundo livre da opressão e da desigualdade. Que a história de Kofi seja um chamado à ação, um convite à reflexão, um compromisso com a construção de um futuro mais justo e igualitário para todos. Aprendendo com o passado. A história de Kofi nos comove e nos revolta, mas,
acima de tudo, nos ensina a importância de lutarmos por um mundo mais justo e igualitário. É preciso combater o racismo, a discriminação e todas as formas de opressão que ainda persistem em nossa sociedade. A jornada de Kofi, marcada pela dor e pela resiliência, nos lembra que a liberdade é um direito inalienável de todo ser humano. É preciso honrar a memória das vítimas da escravidão, lutando por um futuro onde todos sejam livres para viver com dignidade e respeito. Que a história de Kofi seja um chamado à ação, um convite à reflexão, um compromisso com a construção de um futuro mais justo e igualitário para todos.